Vini, acho que essa é a nossa última ligação, então eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu preciso te perguntar uma coisa muito importante. Você acha que você segue seu coração? Ei, peraí, como assim? O podcast acabou? Você tá bem? Então, a primeira temporada sim, e sim, eu tô bem, muito bem. Mas o conceito de bem a gente precisa lembrar que ele é incerto na física, tá? Além disso, tem a bomba de que a IA que nos conecta tá cobrando pacotes cada vez mais abusíveis, então tá meio difícil continuar. Ai, tá falando difícil, hein? Mas respondendo, eu acho que sim. Eu tento, confundo às vezes uma coisa com outra, mas no geral, sim. Agora, já que essa é a última vez que a gente tá se falando, me conta uma coisinha só, por favor. A gente realmente vive tudo que a gente sonhava? Até esse podcast, a vida? Vive e não vive. Vou soltar o mestre dos magos, como você diria, e você correndo. Porque é um quebra-cabeça, sabe? A gente vai montando um pedacinho dia após dia. Ai, lá vem você. Poxa, não demora você soltar um sem spoiler. Me poupe. Você sabe uma coisa que até hoje eu não entendi? De verdade mesmo? Se essa tal IA que você usa pode te levar a falar com tantas outras versões, por que você me escolheu? O que tem de mais? Ah, Vini, porque 2014, né? 2014 você gravou seu primeiro programa de rádio, com as mãos tremendo, embora você estivesse super empolgado. Você achou que ninguém tinha ouvido. E meses depois, quando você deu uma pesquisada lá no SoundCloud, você se surpreendeu com os números. E também você lembrou de como a turma inteira passou a fazer podcast de forma diferente por causa da sua inquietude de fazer coisa nova. E digo mais, Vini, alguém te ouviu em 2014. Você lembra daquele monitor que disse que gostou da sua voz? Você não respondeu nada na hora, você ficou com vergonha, mas você guardou isso no seu coração. Caramba, lembrei agora. Isso foi tão recente. Na real mesmo, sabe, Vini? Esse podcast são todos os ouvintes anônimos te dizendo: gostei da sua voz 11 anos depois. Eu escolhi você porque foi quando você, sem perceber, começou a seguir seu coração. Todo tímido, improvisado, com suas inseguranças, mas você começou. E deu certo o podcast? Bom, ele recebeu o selo de hit instantâneo do Spotify, foi listado entre os 30 melhores podcasts feitos por pessoas negras. Então sim, tá caminhando. Mas o mais importante são os comentários que eu recebi sobre uns episódios. Alguns risos, alguns desabafos, como o episódio das despedidas, que um ouvinte lembrou que perdeu o cachorro dela há alguns dias. E ela disse que chorou escutando, mas que doía menos, sabe? Nossa, eu não sei nem o que dizer. Não precisa dizer nada, tá? Não precisa. Eu só quero te dizer um muito obrigado. Por tudo. Por ter tremido e gravado mesmo assim. Por ter ido à faculdade de ônibus em pleno sábado pra fazer essa oficina porque você viu sentido. Eu devo admitir, mas vai fazer falta essas ligações. Eu também vou sentir sua falta, mas você vai continuar. E um dia você vai entender que a gente nunca para de falar com a gente mesmo. Só muda o tom. Uma última coisa. Eu tô rico, eu tô desencalhado, casa com piscina, corpão. Ah, Vini. Vini, você não muda. Eu tô feliz. Isso por si só já tem beleza. Ah, Vinícius, se ele soubesse o quanto que eu sou grato por tudo que começamos lá atrás, sua curiosidade, seus medos, suas manias de fazer as coisas com o coração, só podia mesmo dar nesse podcast. Sendo assim, bora pro último episódio. Pegue seus sonhos, enfileire eles numa estrada duvidosa e siga em frente evitando olhar pra trás, pois o monstro do julgamento alheio está te seguindo, tal qual Vecna em Pennywise. Ignore seus medos a todo custo, porque se a vida adulta te faz esquecer seu coração, que você subverta isso enquanto tem tempo pra seguir em frente e roda a vinheta! Esse é o episódio 10 do podcast Desculpe Todos os Transtornos, Foi Tentando Ser Feliz. Ou Foi Tentando Ser Feliz pra você que tá aqui desde que o primeiro episódio foi ao ar. E aí você se perguntou se já não era a hora de uma intervenção psiquiátrica do apresentador que vos fala. Brincadeira. Eu sou Vinícius Jericó, o seu expert em pensar sobre assuntos que tocam seu coraçãozinho enquanto você tenta processar aquele 7-1 da semana passada sem perder a cabeça. Pergunta de $1 milhão ou de crises existenciais, você escolhe. Qual foi a última vez que você se escutou sem se questionar, se culpar ou pensar em possibilidades trágicas? É uma decisão ali sobre continuar ou não numa relação que já tirou sua alma, ou um trabalho que já sugou não só a sua alma, mas o seu corpo, e agora você está com cabelos brancos, sem dormir direito, e nem chegou nos 30, mas já está procurando vitaminas na Black Friday pra dormir e tinta de cabelo. Ou talvez, aquele simples caminho que você queria pegar, mudar, uma viagem, ou qualquer outra coisa que fuja da lógica convencional, e você ficou horas e horas pensando, vou ou não vou? Aceito ou não aceito? Será que não é hora de pensar e desistir de tudo, e deixar essa coisa simplesmente ir? Sim, você
está com inteira razão. Esse episódio é sobre seguir o coração, a intuição, o chamado ou qualquer coisa que envolva esse nosso lado pouco racional, mas puramente nosso, porque o tema de hoje é Foi Tentando Seguir Meu Coração. E eu te pergunto, nessa altura do campeonato, depois de 10 episódios, você segue seu coração e acredita em felicidade? Já me conta aí nos comentários, manda esse podcast pra aquele amigo ou amiga que tá só esperando você enviar algo legal pra ele pensar, rir, chorar, se encontrar, tudo no único programa. Agora, se você tá aí no ônibus, no trânsito, na fila do mercado, lavando a louça, fingindo que está trabalhando enquanto tá escutando isso, respira. A gente vai fechar essa temporada juntos e vamos sair daqui com um pouco mais de esperança do que dores desse episódio, será? Mas esse episódio, eu já te adianto, ele é sem fórmulas mágicas e sem promessa de transformação em 21 dias. Oh, lembra quando eu falei isso no primeiro episódio? Pareceu tão inteligente, né? Eu fiz a minha parte, não te vendi nada, olha aí. Mas brincadeiras à parte, o tema de hoje toca num ponto central existencial que nos faz duvidar, levar pra terapia, escrever no bloco de notas ou até mesmo pensar enquanto a gente volta pra casa no ônibus, até que ele dá aquela freada brusca que te acorda desse longo transe e o início desse longo questionamento de que será que você se escuta confiando no que você está escutando ou você ignora basicamente tudo que vem dentro de você? Você não ouviu errado, estamos falando um tanto aí sobre intuição. E aproveita que você tá aí pensando sobre esse tema, faz aí uma lista das coisas que você vem pensando, sobre o que você deixou de fazer, sobre o que você deixou pra trás, o que tem medo de conquistar, porque só agora você entendeu que há um enorme, um longuíssimo caminho interno e vivo, cheio de emoções pra tentar ser feliz. Fala a verdade, você já se pegou pensando se sua intuição ou seu coraçãozinho é um aliado ou apenas vozes do seu desejo ansioso de conquistar alguma coisa, tipo controle, algo material, relacionamentos ou qualquer outra coisa na sua vida? Fã ou hater? Porque eu mesmo já me peguei diversas vezes tentando entender se o chamado que vem de dentro é eu me iludindo ou o meu lado espiritual inexplicável tentando me indicar algo ou um simples caminho pra seguir. E spoiler, nos assuntos de relacionamento, a maioria das vezes é só ansiedade mesmo. Pra outros assuntos, bom, depende. E você tem clareza de que o caminho que você escolheu, achando que era intuição, na verdade, é uma grande cilada? O resultado de um apego ansioso e aquele medo de encarar a realidade? Já me contei nos comentários. Falando em intuição, eu me lembro de uma vez que eu rejeitei uma proposta de emprego porque a minha intuição dizia que a vaga que eu tava no meio do processo era minha e eu estava mais do que certo que iria passar, porque a minha intuição dizia. Sagitariano com todo esse otimismo dobrado, somado à intuição, gera situações assim. Só sei que no final das contas, eu recusei a vaga que eu tinha sido aprovado e a outra vaga, a que eu estava com certeza de que eu seria aprovado, a empresa simplesmente fechou ela depois de eu ter conversado até com 2 CEOs da empresa. É uma beleza, né? Eu fiquei sem saber se a minha intuição estava certa ou não. Mas mesmo assim, eu não me arrependo nunca de ter seguido o coração. Me arrependo talvez quando eu mascarei ele aí com a minha ansiedade por algo que eu achei que era intuição. Mas com todas elas eu aprendi alguma coisa, nem que seja pra não declinar de vagas porque parecem melhores. Mentira. Agora, seguir o coração em outras esferas é algo realmente novo pra muitas e muitas pessoas desse nosso Brasil. Isso porque muitos de nós cresceu aprendendo a lidar com a dura realidade que se impõe, nos obrigando basicamente a escolher um caminho da forma que vamos sofrer menos e obter o máximo possível de resultados e garantias, tudo para fugir dessa realidade opressora que vivemos, principalmente no aspecto profissional. Hoje a gente consegue conversar sobre intuição, saúde mental, bem-estar, amor próprio, aceitação. Tudo isso era algo muito distante da geração dos nossos pais e avós, por exemplo. Então seguir o coração é uma tarefa que não é das mais fáceis e muito menos estimulada pelo sistema, tão pouco acessível. Mas claro, fazem a gente pensar que é algo como nos filmes e que a gente não faz, veja só, porque a gente não quer. É tipo aquele povo que imagina que seguir o coração é ativar um GPS infalível com aquela voz da mulher do Google dizendo: vire à esquerda e no final da rua você vai encontrar a sua paixão. E em 500 metros de sua intuição, você vai prosperar e receber todo o dinheiro que julga merecer. Ora, quem dera fosse fácil assim, né? Na vida real, esse GPS é bugadíssimo, tem uma versão cheia de anúncios e a versão premium é destinada a apenas quem é herdeiro ou tem uma condição familiar de causar inveja. Eita, não pode sentir inveja, vai desalinhar os chakras. Mas vamos lá. Na vida real, seguir o coração é como fazer um mapa à mão, de lápis mesmo de preferência, e depois tomar umas 3 taças de vinho bem fuleiro, aquele que te deixa rindo à toa, vendo tudo girando, já ali na metade da segunda taça. E aí corta pra você vendo esses caminhos, tudo turvo, cheio de borrões, que te levam a lugar nenhum, além de um tweet feito domingo à noite, quando você tem que encarar a segunda-feira novamente. E aí, eu somo isso tudo com a nossa incerteza e o medo de nos escutar, tendo
tendo em vista o próprio julgamento alheio. Sim, porque graças a essa cultura que criamos, de que tudo é mostrado e visto por todos, a gente realmente acredita que todo mundo tá olhando o que estamos fazendo e nos julgando o tempo inteiro. Tipo aquela foto que você posta e acha que alguém encaminhou pra outra pessoa julgando a sua testa grande. Calma, não é por aí. Somos vistos sim, mas na maioria das vezes as pessoas só estão tentando sobreviver às suas próprias paranoias, que não são poucas, e esse caos todo é cheio de barulho, porque enquanto a gente tá tentando se escutar, tem muitas e muitas vozes e sons interferindo pra nossa decisão. É post no feed, é o dinheiro que mal dá pra pagar o aluguel, as tentadoras compras na Shopee pra disfarçar a frustração, é o crush que não sabe o que quer, é a sua empresa que paga pouco e ainda quer que você faça hora extra, fora as opiniões dos haters, dos bots que você discute e bate boca mesmo assim, porque eles basicamente comentaram seu post. E sim, a internet tem algo mágico, que é basicamente uma pessoa que tá lá na casa do chapéu, anos luz de distância, e ela consegue te tirar do sério da sua casa. É uma delícia. Enfim, há uma chuva de interferência em que a voz do coração se torna tímida e difícil de ser escutada. E aí, no meio desse vendaval, talvez você se pergunte, como é que faz pra eu seguir meu coração? E a resposta é um grande aceitando pelo menos que ele existe, porque muitos de nós já perdeu a própria fé em sermos capazes de escolher com coerência e verdade, e não apenas pra sobreviver. E eu me lembro quando eu resolvi fazer relações públicas, e talvez esse seja um leve arrependimento. Não por conta do curso, que é ótimo, mas porque esse curso nunca foi algo que veio de dentro do meu coração. Mas eu, claro, na pressão de escolher um curso pra chamar de meu, escolhi ali entre tantas opções disponíveis na Universidade Estadual, que foi a que eu estudei. E lá, curiosamente, na minha turma, eu encontrei diversos outros colegas na mesmíssima situação, carregando o mesmo peso de não ter conseguido seguir o coração e ter acabado lá, ouvindo aulas sobre gerenciamento de crise e sem saber como contornar as próprias. E esse é um retrato real. Como eu falei lá no início desse episódio e também no episódio 2, escolher um caminho pra seguir é algo novo pra muitos de nós, e a gente tem sim muito, mas muito medo de escolher e de errar. Fora que muitos de nós escolheu, fez todo o script prometido e no final ganhou um burnout, financiamento sem perder de vista e um constante medo de atrasar o condomínio e ser despejado. Eu conheço uma penca de gente da minha idade e um pouco mais nova que fez escolhas e que essas escolhas também foram bem sucedidas. Mas sempre o que me chama a atenção são as pessoas que nunca tiveram coragem de seguir o coração. E aqui há um parêntese gigante. Não são só as escolhas profissionais, mas tudo mesmo. Desde você pegar ou não um ônibus que passou vazio e você sentiu que poderia ser assaltado e por isso que você não pegou, ou de uma festa que você resolveu não ir e depois você descobriu que teve um monte de BO. A real mesmo é que a gente só quer se sentir seguro e o coração, infelizmente, não é uma métrica muito confiável para nossa racionalidade excessiva. Cara, fim de semana voou, meu Deus, amanhã já é segunda. Por que, Deus, por quê? Ai não, essa hora da noite, mensagem no grupo de trabalho. Será que não podiam mandar amanhã cedo ou qualquer outro horário? Ai, que legal! Pode ser um meme, pode ser um bom dia, time. Vamos ver. Que nada, alegria. É demissão coletiva, é hora extra, deve ter acontecido alguma coisa grave. Já sei, o Fernando deve estar pedindo relatório e o time esqueceu. Meu Deus, vai todo mundo pra rua. Deixa de pânico, medo. É domingo, à noite, a pessoa mandou uma mensagem. Que ser desgraçado mandar uma mensagem dessa hora. Ai, raiva, e olha o nome dele. Fernando, gerente. Até o nome é genérico. Ai, ele deve estar agora usando aquela meia horrorosa de varizes e sandália papete. Que nojo. Nossa, pessoal, a semana que nem começou ele já fracassou. Vou preparar o meu cantinho amanhã pra gente chorar no banheiro, enquanto ele lembra que deveria ter feito medicina e não comunicação. Maravilha, hein? Maravilha. O medo já tá prevendo o apocalipse trabalhista. Essa eficiência de vocês é uma coisa tão comovente. Cara, mais 3 mensagens. Que é isso, gente? 3 mensagens? Abro ou não abro? Que inferno. Apaga o grupo, apaga o zap, apaga tudo. Compra uma cabana no mato e se muda. Ah, coração, você é tão emocionado. Vamos ser sérios. Vamos lá. Há 89% de chances de ser algo irrelevante. 10% de chance de ser um problema. E 1% de chance de ser um elogio. Minha recomendação lógica é ignorar até amanhã. Ignorar? É sério isso, cérebro? Não. Ele deve responder agora com um tá, mas é pra agora. E deixar ele incomodado também. Passividade não resolve nada. Não provoca raiva. Não provoca. Ele é o chefe e ele pode botar ele pra fazer relatórios intermináveis de cortar férias, mudar o horário dele. Ah, gente, que isso? Pode ser um gif fofinho, um bom dia com sozinho. Eu tô super animado pra essa semana nova. Uhul! Querida, deixa eu te contar uma coisa. Sua capacidade de autoilusão é realmente uma obra de arte, tá? Continue assim, porque alguém tem que segurar esse rolo compressor da realidade, mesmo que seja você com esse sorrisinho falso.
Ok, deixa eu espiar aqui as notificações. O que é? Boa noite, pessoal. Só lembrando que amanhã temos reunião às 8 em ponto. Não atrase. ABS Fernando. Isso! Ele guardou pra domingo à noite pra falar o que podia ter falado na sexta, o que podia ter falado há um mês, há não sei quanto tempo. Não se atrasem, eu quero chegar amanhã às 8h05 só por rebeldia. Que cara escroto! A gente nem dormiu direito ainda e já tá sendo ameaçado. A vida é isso, uma eterna humilhação. Eu tô com nojo dessa profissão, eu tô com nojo do Fernando, nojo do ABS, nojo de tudo. Eu não aguento mais. Eu não quero ir. Eu quero viver. Por favor, faz alguma coisa por você. Para de se meter, coração. Aqui está o cálculo feito pra ele. Se ele não for, perde o dia. Se for, perde a alma. A matemática é péssima pros dois lados. Minha sugestão lógica é: vá, mas planeje sua fuga durante a reunião. Olha aí, mais uma resposta racional do seu cérebro querido. Precisa elogiar não, pessoal. Calma. Brilhante. Simplesmente brilhante. A raiva quer fazer uma revolução. O coração quer fugir para as montanhas. Agora para melhor, o cérebro. O cérebro tá planejando uma fuga durante a reunião, como sinal de sanidade mental. Vocês realmente são uma gangue perfeita de uma tragédia grega. Continua, tô adorando. Ok, Fernando, obrigado. Olha, gente, a gente botar até um obrigado, a gente é fantoche feliz. Um fantoche com dívida no cartão de crédito, mas olha o lado positivo. Ele botou um arco-íris do lado no final da mensagem. A semana vai ser linda! Não começa, alegria, não começa. Eu acho que ele ainda pode apagar essa mensagem e mandar o chefe dele pra aquele lugar. Sim, talvez seja melhor mesmo, raiva. Daí ele ganha justa causa, perde os tempos, fica sem dinheiro e fica mais tempo comigo, chorando e se lamentando. Tá com nojo dessa mensagem, nossa. Ai, senhor. Até quando eu vou ter que lidar com essas segundas-feiras? Dúvida cruel, se é hora de seguir meu coração ou pedir comida frita no iFood. Você tem uma nova notificação de iFood. Até o algoritmo sabe que a gente tá lascado, você tá vendo? É hora de mudar isso aí. Seguir o coração tá no dia a dia e te cobra um preço altíssimo. E poucos de nós tem uma reserva emocional pra lidar com essa incerteza. Eita, que já bateu um gatilho leve, né? Calma que ainda nem começamos. Eu sei, até agora eu só te dei exemplos muito profundos sobre seguir o coração, mas como eu falei, tá basicamente em tudo. Tipo uma leve e inocente ida ao supermercado, em que você fez uma lista prometendo que não ia comer nenhum produto industrializado e focar ali na sua dieta. Afinal, o projeto verão tá aí e você precisa desencalhar. Aí você passa pela seção de doces e vê um chocolate desses que não é só gordura. Aí você para e pensa: poxa, meu coração diz que eu deveria levar. Mas a realidade grita dizendo: nem se atreva, sua louca, você tem que perder essa pochete e essa papada. E é você ali, parado no meio do corredor, como se estivesse escolhendo entre salvar a humanidade ou afundar a civilização ocidental. E é só um chocolate, calma. Mas será? Não é só um chocolate, é uma metáfora de tudo. Por metáfora, não sabe o que quer dizer metáfora? Porque seguir o coração no dia a dia é isso, é uma sucessão de micro-rebeliões contra a vida que tentam te vender como vida adulta. É acordar e, em vez de ir pra academia, ficar ali na cama mais 10 minutinhos ouvindo uma música que te lembra alguém que de repente nem lembra mais de você. E aí você fica naquele dilema moderno: mando a mensagem e sou ignorado, ou não mando e saio por cima, com o risco de nunca mais ver essa pessoa na minha vida? O que ela vai achar da minha ação? E se eu for num date com uma pessoa que não tem química? Será que eu vou saber a hora de ir embora e ainda por cima não pegar meu Uber dinâmico e me arrepender? São questionamentos importantes. Seguir o coração é dizer não pra uma porção de coisas que seu racional, seu corpo, seus medos, sua ansiedade, a ansiedade dos outros querem que você diga um grande sim. É postar uma foto que você não tá perfeito, mas você tá feliz. É não comparar a sua ida, a sua viagem a uma praia modesta com as Maldivas com influência que você nem segue, mas o algoritmo insiste que você precisa odiar. É no meio da reunião de trabalho você escrever num caderninho: um dia eu vou sair daqui e acreditar nisso. Seguir o coração é resistência em formatos e gestos muito pequenininhos. É sabotar de leve o script que tentaram te entregar ao você nascer. Mas aí a gente se esbarra no mundo real. Aquele que cobra por contas pagas, que exige produtividade e que não tá nem aí pro seu autoconhecimento. E é nem aí mesmo, tá? E isso fica tanto em você que você começa a se acostumar e começa a julgar outras pessoas porque elas estão escutando o próprio coração. Sabe aquele amigo que tá ali com aquele sentimento entalado no peito e aí ele decide seguir esse coração? Ele pede demissão pra escrever esse livro, pra poder passar um tempo com sua família, pra viajar, pra investir num sonho. Mas aí ele tem a brilhante e inocente ideia de
contar pros outros, inclusive pra você. E aí vem uma enxurrada de perguntas. Mas você tem plano de saúde? Você tem uma reserva? Isso é coisa de quem não tem responsabilidade, hein? Meu primo tentou fazer isso e vende bolo de pote hoje. Eu não dou nem o tempo do seguro-desemprego pra você voltar a procurar loucamente um emprego ou abrir um OnlyFans. É como se o mundo dissesse, pode sim seguir seu coração, mas só se couber no orçamento, gerar renda passiva e der pra postar no LinkedIn como um grande case de sucesso. E aí a gente começa a duvidar. Será que seguir o coração é um privilégio? Um luxo pra quem já tem uma vida resolvida? E não, seguir o coração pra maioria de nós é um luxo sim, mas não no sentido dessa ostentação de influência duvidoso postando a post no feed. É o luxo no sentido de permitir-se, de acreditar que você merece tentar, mesmo que dê errado, mesmo que a rede que você tenha pra te amparar é só o chão duro que você pode cair até se machucar. E olha, nem tudo é grandioso. Às vezes seguir o coração é só você não mentir quando as pessoas perguntam se você tá bem. Sair desse automático pra evitar que as pessoas te achem chato porque você nunca tá bem. Dizer a verdade é algo de dentro. E sim, essa é uma pequena revolução pra quem nunca conseguiu se ouvir. Porque a gente vive nesse mundo que obriga a gente a performar a felicidade o tempo inteiro. Você já sabe disso porque você escuta esse podcast, não é mesmo? No trabalho, a gente vive a base do tudo ótimo, que orgulho, grandes aprendizados, somos um time. No Instagram, que vida maravilhosa, sextou, acaba não, mundão. No WhatsApp, tá corrido, mas tá tranquilo, já te respondo. E no Twitter, bom, prefiro não comentar. E o seu coração lá no fundo só quer gritar, mano, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Me ajuda. Mas não pode gritar, porque crescemos achando que a fraqueza é falha, coisa de gente que não precisa se preocupar com a vida real e que pode ser tudo, inclusive nada, sem que isso impacte ali na sua sobrevivência. Fora que seguir o coração hoje também é um produto. Tem curso, tem mentoria, tem método de 5 passos, tem coach te cobrando aí 3 mil reais pra poder te ensinar a ouvir a sua intuição, sendo que a intuição dele é te fazer pagar 3 mil reais. É uma vibe meio quântica, como se bastasse fechar os olhos, visualizar e se alinhar, que é uma forma gourmet de rezar baixinho e pronto, a dor acabou. E aí você tenta, né? Você senta, fecha os olhos, experimenta ouvir esse coração. Mas o único som que vem é aquele do seu estômago roncando porque você pulou o almoço pra fazer hora extra e conseguir um dinheiro a mais. Ou você dorme de cansado porque você perdeu a noite. Olha que romântico. E sim, tem o outro lado também, que talvez seja um grande chá da revelação. De você, de repente, ser a pessoa chata, que toda vez que alguém tenta seguir a própria vontade, você que não se aguenta, se mete a fazer perguntas e comentários que são mais chatos do que você. Um exemplo, eu tenho um amigo que decidiu seguir o coração e virar vegano. E a família dele olhou como se ele fosse um ET e começaram as perguntas meio idiotas. Mas e o churrasco no domingo? E o seu tataravô que era açougueiro? E suas proteínas? Que porre! Mal sabia que eu ouvi a mesma lorota quando eu me decidi se tornar vegetariano. Outra amiga, ela resolveu fazer algo diferente. Ela largou o emprego formal e decidiu se dedicar à fotografia. Logo, virou a louca da família. Hoje ela tem seu próprio negócio, vive bem, não é milionária, mas ainda assim ela é o exemplo do que não fazer nas reuniões de família dela. É o terror das tias que não deixa ela sonhar em conversar com nenhum dos primos que estão na fase de fazer o Enem. E a verdade mesmo é que a gente é cobrado pra seguir o coração desde que ele aponte pra uma direção socialmente validada. Tipo, casar, ter filhos, comprar apartamento, trocar de carro. Agora, se o seu coração aponta pra tentar viver algo seu, viver da sua arte, viajar sozinho, não ter filhos, mudar de cidade do nada, mudar de área depois de você ser sênior, isso aí, meus amigos, é a crise dos 30, é a falta de maturidade, é a influência de internet, é a influência do demo pros mais religiosos. Não pode, tá proibido. E o mais irônico é que seguir o próprio coração virou algo assim monitorável. Hoje, sua intuição tem métrica. Será que eu tô seguindo meu coração o suficiente? Será que o meu propósito de vida tá me rendendo engajamento? Será que a minha paixão viraria um curso vendável? Olha que loucura! A gente pega algo que é de dentro, algo orgânico, humano, que só é a escuta da própria vontade, do nosso próprio sonho, e tenta encaixar na planilha de KPIs da alma. Ai, olha, para o mundo que eu quero descer. Seguir o coração é lindo, né? Mas só até ele esbarrar na realidade. Cansado de ter medo de fazer suas escolhas? Apresentamos o seguro Antidestino, o primeiro e único plano que protege você de você mesmo. Nosso seguro inclui 3 meses de aluguel se o seu sonho falir, terapia após arrependimento com profissionais que também se arrependeram de suas escolhas. E se você ligar agora, recebe o bônus Plano B, que é um certificado de pelo menos você tentou pra você pendurar nessa parede do quarto que você ainda divide. Não deixe seu coração falar mais alto do que o seu extrato bancário e o medo de continuar na parte mais pobre da pirâmide do capitalismo. Eita! O diretor tirou o escorpião do bolso e pagando no Pix você leva uma calculadora financeira para você calcular essa rescisão de trabalho sem custo e um livro de colorir para você acalmar seus ânimos toda vez que lembrar que tem contas a pagar. Peça agora o seguro que está
revolucionando a forma de seguir o coração. Esse é o seguro de destino, porque sonhar é bom, mas dormir sem dívida é melhor ainda. Você já tentou seguir o seu coração hoje? Ainda não? Pois então fica aqui que eu vou te contar uma história muito interessante. Enquanto eu tentava seguir o meu coração, eu comecei a perceber que essa não é uma das tarefas mais simples, mais fluidas e muito menos uma das melhores tarefas. Ela, na real, é uma gangorra em que você não sabe muito bem a hora que alguém vai vir lá de não sei aonde te empurrar com força de um lado pro outro. Primeiro, porque existem 3 mundos. Um mundo real, ou seja, esse mundo aí das estruturas rígidas, dos sistemas densos e tal. E aí tem um mundo possível, que é aquele mundo que chega até nós a partir de onde nascemos, da nossa cor da pele, orientação sexual, CEP, classe social. E aí tem o mais complicado de todos, que é o mundo do coração. E esse, meus amigos, esse é o mundo dos desejos genuínos, que grita quando você tá sozinho e coloca a cabeça no travesseiro à noite. E, curiosamente, esse é o mundo que não dá pra colocar na planilha do Excel e culpar alguém pelos seus próprios fracassos. E aí eu percebi essa interação de mundos atuando de um jeito um tanto opressor, enquanto eu me dedicava aos meus projetos pessoais, digamos. Ou seja, enquanto eu lançava meu livro, criava conteúdos pra internet e depois pra esse podcast. E um PS, eu já escrevo na internet desde 2008, mas é diferente quando você começa a trabalhar com audiovisual, porque parece que você ganha outro status e as pessoas dão um tanto mais de crédito. Bom, lá estava eu fazendo tudo o que eu sempre desejei e mesmo assim vi uma sensação estranha, uma espécie de sentimento de insuficiência que às vezes é acompanhada de uma velha e triste síndrome do impostor. Quando eu lancei Mar Negro, por exemplo, nossa, eu fui literalmente com a cara e com a coragem. Basicamente, eu só tinha o meu texto, minha criatividade para fazer a divulgação e um iPhone 12 para tudo. O mercado editorial no Brasil é desafiador, a gente sabe disso. Veja quantas livrarias fecharam nos últimos anos, seja por administração ou outros problemas. E claro, nesse mercado entrou inúmeras questões complexas, desde o monopólio do papel até a cultura da gente que é mais oralizada e menos focada em escrita, fora as redes sociais que tomam nosso tempo e minam nossa concentração. Mas fato é que eu pensei em absolutamente tudo desse processo. Eu estava 100% em tudo e não tinha ninguém além de mim. E quando eu publiquei, eu fiz uma campanha de divulgação bacana, mas ainda assim eu sentia que não era o suficiente. Aí eu tentava olhar para os resultados. Eu via as coisas meio que acontecendo, as matérias saindo, as resenhas, a revista Bula recomendando meu livro como um dos 10 melhores do ano, ao lado de nomes enormes da literatura. Eram mensagens na DM, a avaliação na Amazon dizendo que se emocionou e gostou. Eram resenhas longas de leitores entusiastas. E ainda assim eu pensava, nossa, é pouco, eu não sou bom o suficiente. E aí eu olhava para o outro lado também. Eu entreguei alguns dos meus livros para alguns amigos lerem e eles não liam logo de imediato. Tem uns que não leram até hoje, inclusive. E eu ficava, caramba, tá tão ruim assim? Eu tô mesmo sozinho nisso. Eram altos e baixos e um sentimento de algo preso na minha garganta, sabe? Só que esse sentimento, esse pouco, era unicamente baseado pelo que eu via pela tela. Eu abri o meu feed, aí aparecia alguém com mais seguidores, com editora renomada, mais hype, mais prêmios, mais corpo, mais engajamento, mais dinheiro, mais tudo. A régua do outro sempre tem uns centímetros a mais, para não dizer metros. E sem perceber, eu estava nesse ritual de insuficiência. E claro, eu depositava a culpa em quem? Em quem mais? Em mim, claro. Esse negócio de achar que nunca tá bom, que nunca é o bastante, que nunca chega no mesmo nível de quem passa o dia inteiro vendendo lifestyle, mexe muito com a gente. Mesmo quando a gente sabe e entende que tudo é um grande recorte, que tudo é uma grande ilusão, que tudo é uma luz boa, uma vida editada. E a mesma coisa acontecia com o podcast. Eu sabia que tava indo bem, que tava sendo ouvido, que tava chegando nas pessoas, mas aí eu fazia o exercício de comparar com os outros podcasts gigantes, com patrocinadores, com números imensos, comentários intermináveis, e eu pensava, poxa, mas e eu? Nem meu amigo comentou. É cruel, porque é como se o mundo dissesse o tempo todo que se não existia essa validação em massa, essa validação big, não existe valor. Como se o sentimento tivesse que vir acompanhado de métrica. E essa comparação, ela não fica só nos sonhos, no trabalho. Ela invade tudo, como eu falei. Você posta uma foto ali se sentindo bonito e 2 segundos depois vê uma outra pessoa com aquele padrão que é sempre inalcançável. Ou então você começa a se envolver com alguém, tá tudo fluindo, tudo gostoso, aí aparece um casal perfeito no feed, com a vida perfeita, com estética perfeita, e você pensa, nossa, tô feliz, mas não é o suficiente, né? Talvez exista uma pessoa que me ame mais e que não babe durante a noite. E no fundo, bem lá no fundo, a gente sabe que não é sobre beleza, nem sobre corpo,
e nem sobre relacionamento. É sobre o algoritmo, é sobre o capitalismo emocional, é sobre essa máquina que transforma a gente em estoque de carência. E claro, tem um olhar dos outros também, né? Porque quando você resolve seguir o seu coração e não é da cartilha tradicional, lê-se, quer fazer um concurso, ter um emprego fixo bom bastante que você se orgulhe para poder fazer post no LinkedIn, ter horário, carreira linear, as pessoas te olham como quem observa alguém que está pulando numa piscina que não tem água e começam as caras e bocas perguntando: pra que isso? Isso dá dinheiro? Mas ninguém vê, ninguém liga, tá passando vergonha. E você tenta ser racional e não internalizar, mas você internaliza, porque é difícil navegar num mundo que te pede coragem todo santo dia, enquanto as pessoas te pedem garantia de sucesso com parâmetros muito globais. Top 3 frases que seu coração fala, mas sua ansiedade distorce. Pegue seu papel, um lápis e veja quantos você vai se identificar. Valendo! Número 1. Siga seu coração. Tradução ansiosa: vai dar tudo errado e você vai morrer pobre e sozinho. Número 2. Você merece mais. Tradução ansiosa: mas será que você é bom o suficiente para receber? Número 3. Só se vive uma vez, experimenta. Tradução ansiosa: você vai se perder, achar que está louco, sem seguro de viagem e de quebra, a bateria do seu celular tá indo de arrasta. E aí, com quantos você se identificou? Me conta nos comentários e lembre-se, tá tudo bem cair na ansiedade de vez em quando. Você só não pode achar que ela manda em você e muito menos te paralisar. E falando ainda nessas minhas investidas de conteúdo, por exemplo, acontecia algo que era muito interessante. Os vídeos que eu postava para não serem entregues para os meus seguidores eram os que eu mais tinha visualização e interação. Quando meu primeiro vídeo bateu mais de 5.000 visualizações, eu falei: caramba, eu tenho alguma coisa mesmo para falar, né? As pessoas querem ouvir. E aí eu via gente que eu nem conheço comentando, me perguntando coisas, e eu ficava: nossa, será que os meus seguidores, o meu tal público do Instagram fariam algo assim? E a resposta talvez é que eles não fazem unicamente porque a maioria tá muito alheia a tudo. Nas redes sociais as pessoas estão vendo de tudo. E tudo que é de alguém conhecido, as pessoas tendem a desprezar ou ignorar. Ignoram ou porque o seu post inofensivo bate num lugar que lembra que elas não estão fazendo, não estão tendo coragem para fazer algo parecido, ignoram os seus próprios sentimentos, os próprios sonhos, os seus próprios interesses, ou às vezes elas não estão interessadas mesmo no seu conteúdo e acham chato. Mas assim, seus seguidores, amigos, conhecidos, e é muito triste dizer isso, mas eles não vão entender seu sonho, eles não vão entender suas vontades e dificilmente eles vão te apoiar. Eles, inclusive, podem achar que você tá passando vergonha. Eles têm um comportamento muito específico. Eles vão ver tudo seu, seus stories, seus posts, mas não vão curtir, não comentar absolutamente nada e nem apoiar. Mas um influencer aleatório que divulga até jogo do tigrinho, aí eles engajam e republicam até no perfil deles. Mas quando você alcançar ali algum nível de notoriedade, aí sim eles começam a se acostumar com a ideia de que você não vai desistir, e se vacilar, eles vão dizer que estavam com você desde o começo, que viam tudo, que admirava, que não sei o quê. Eu não gosto muito de lamentações e nem acho que ninguém é obrigado a nada. Mas nessas investidas de seguir o coração, de se arriscar em algo novo, a gente realmente descobre quem tá com a gente. E seguir o coração é muito isso. É você todo santo dia se perguntar: será que é hora de eu desistir? Ou qual a hora de desistir e tentar de novo ou nunca mais? E essa é uma coisa tão de dentro que a resposta pode ser tanto um nunca como um agora. E aí soma com essa coisa da nossa comunicação ser mediada por algoritmos, porque ele olha pro seu conteúdo de forma meio snob e diz: tá bom, mas não o suficiente pra mostrar pra todo mundo. Nossa, tudo tão arrumadinho. Isso mexe no ponto sensível, mexe na dúvida. Será que não chegou porque é ruim? Porque eu sou ruim? Porque eu não sou padrão? Porque eu não tenho um iPhone? Porque eu não tenho isso? Porque eu não tenho aquilo? São perguntas que vêm de dentro, mas que são acionadas por fora. O coração tenta falar, mas o barulho é muito alto. E hoje, olhando pra esse 10º episódio, pra tudo que eu consegui realizar nesses 2 últimos anos, conciliando com 10.000 outras coisas e obrigações, eu penso: que bom que eu não desisti. Que bom que eu continuei, mesmo cansado e com medo. E eu acho que esse é um ponto-chave de seguir o coração, sabe? Que não é sobre vencer, é sobre insistir até onde seu coração acha que vale a pena. É você ali, como a Mia do La La Land, querendo o seu lugar ao sol, viver o que você acredita, enquanto trabalha ali num lugar que não é muito bom, que não tá muito feliz. Mas aí quando você vai fazer um teste, que pode ser essa porta pro seu lugar ao sol, os avaliadores estão alheios, falando no celular, rindo, desprezando o seu trabalho, o seu preparo, a sua energia. E aí chega uma hora que você cansa mesmo, e aí você volta pra casa com aquele sentimento de que talvez não seja bom o suficiente. Só que alguém nessas tentativas conseguiu ver você e acreditou em você. E essa é uma virada de chave muito interessante, porque ela só foi possível porque primeiro você acreditou em você. Eita, que sou como autoajuda, né? Mas eu juro que não é palestrinha e nem panfletário. É algo que talvez ajude alguém que esteja nesse lugar de se perguntar se não é hora de desistir de tudo e tentar de fato se encaixar nesses modelos que estão postos e mais seguros. E eu não vou mentir pra você, tá? Esse processo é caro pro nosso emocional e ela exige você inteiríssimo.
coração. O mundo vai dizer, não faz sentido isso, e você insiste porque sente que só tem esse caminho. E aí, num dia qualquer, você olha pra trás e percebe que valeu, que o livro valeu, que o podcast valeu, que a loja valeu, que o sonho valeu, que cada coisa que parecia pequena na época cresceu dentro de alguém, cresceu dentro de você. Seguir o coração não é esse ato romântico de filme, é quase sempre um incômodo, é aquela mistura de orgulho e de dúvida, é você pensar, tá tudo dando errado e ao mesmo tempo, mas de um jeito estranho tá dando certo, porque o certo quando vem do coração, não é o certo que o algoritmo define, não é o certo que a monetização aprova, não é o certo que a conta bancária valida, é outro tipo de certo, é o tipo de certo que dá paz mesmo quando dá trabalho. E eu sei que hoje tudo parece muito urgente, a gente quer viralizar amanhã, quer mudar de vida na terça, quer colher o que plantou na semana passada, e às vezes absolutamente nada acontece, e aí parece que o erro tá na gente, mas não tá. A verdade é que tem gente demais, tem conteúdo demais, tem cansaço demais, tem promessa demais, tem dispersão demais, e a ladeira é pesada pra maioria de nós subir. E tem uma coisa que eu sempre penso, quantas pessoas aí estão tentando empreender, criar, sobreviver e inventar uma vida possível? Quantas pessoas são boas no que fazem, mas não tem parâmetro pra pegar um empréstimo no banco? Quanta gente aí é talentosa, mas não consegue abrir mão do trabalho que detesta porque precisa de algo pra comer? Quantas pessoas conseguem seguir o coração com medo, com cuidado, com estratégia, com interrupções, com paradas, com recaídas, e mesmo assim tem pessoas seguindo, sabe? A gente entende nessas idas e vindas que o mundo não foi feito pra permitir que você viva o que você ama, mas que você vai tentar mesmo assim. É saber que vai ter olhares tortos, bocas tortas, caras e bocas e gente tentando invalidar o que você faz, mas mesmo assim você vai responder, ainda com sua voz trêmula, pode até ser, mas meu coração tá dizendo que é pra fazer. E a verdade é que enquanto você não segue seu coração, você só sobrevive, e quando você consegue, você enfim passa a viver. E depois que você experimenta a alegria genuína, você dificilmente vai conseguir lidar com a alegria falsa. A questão é, qual que é o melhor momento de abrir mão de algo de dentro pra viver essa tal alegria? Oi, sementes estelares! Sejam bem-vindos ao canal Luz da Consciência Quântica. Hoje vamos mergulhar numa jornada profundamente superficial. Será que você sabe diferenciar sua ansiedade e intuição? Pois hoje a gente vai descobrir por que, meus amores cósmicos, nem tudo que treme dentro de você é um chamado do universo. Às vezes é só o Wi-Fi da humilhação conectado com a sua alma. Vamos descobrir juntos? Vamos hoje fazer o teste da localização energética. Se você sente um quentinho no peito, tipo aquele abraço de vó que ainda dá dinheiro, parabéns, é sua intuição. Agora, se você sente um nó na garganta, um frio na barriga e uma vontade irracional de fugir para um sítio no interior e virar um criador de cabras, é ansiedade, queride. Ou talvez é só falta de café e seu olho esteja tremendo. Vai saber, né? Se é uma dor no peito, pode ser gases. O corpo humano é uma coisa incrível, né? Uma dorzinha pode ser tudo e pode ser nada, né? Que gostoso. Agora a gente vai pro teste do time cósmico. A intuição, ela chega de levinha, sussurrando, educada, tipo aquela pessoa que acabou de sair de uma sessão de yoga e de massagem. Aí ela diz assim, ai, será que não é hora de tentar? Já a ansiedade, ela chega às 13h17 da madrugada, com 2 tapas de cada lado da sua cara, uma lanterna na sua cara gritando, decide agora sobre sua carreira, sobre seu namoro, seu significado existencial e como impedir a dominação das Big Techs, seu bunda mole. Chegamos no terceiro passo, o mais esperado, a análise do conteúdo interno. A intuição é aquela amiga zen sagitariana que diz, talvez não seja o momento, amor. A ansiedade é aquela tia chata do Natal que berra no seu ouvido dizendo, vai dar tudo errado, seu nome vai ficar no SPC, sua planta vai te processar por maus tratos e você não vai ficar encalhado. Pesou o clima, né? Calma. Agora a gente vai fazer uma pausa para respirar. Vamos lá? Respira. Inspira. Se você não conseguiu fazer essa pausa porque você se lembrou que esqueceu a torneira pingando, que a fatura do Nubank venceu, que talvez você tenha ofendido alguma entidade, algum espírito gnome em 2019, é ansiedade, fio. É ansiedade. Toma aí um chazinho de boldo com gengibre, reza pro São Google, pede pro ChatGPT, tira um tarô, porque você sabe, né? A intuição, ela te traz paz. A ansiedade, deixa eu te contar uma coisa sobre a ansiedade. Ela é um roteirista frustrado que mora no seu cérebro e só sabe escrever temporadas de terror nonsense com um final humilhante. E se, mesmo assim, você ainda não sabe diferenciar, acende esse incenso caríssimo, olha pro céu e pergunta em voz alta, universo, eu sou uma piada? É você ou é minha mente tentando me sabotar de novo? Se você não escutar nada, além de sua barriga roncando, é sua fome mesmo, tá? Então você vai comer um pão com manteiga que vai passar. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Beijos de luz e até a próxima. Se inscreve para não perder o vídeo da próxima semana, que é como ouvir os seus guias espirituais quando o único anjo que fala com você é a Alexa, tá bom?
Eu tenho certeza que você já ouviu essa história. É alguém que basicamente diz que vai mudar de áreas, que vai em busca da sua realização. Só que aí vem o coro falando o tempo inteiro. E aí, mas se paga, sem estabilidade, sem carteira assinada, sem VR. E aí corta pra essa pessoa que normalmente tá criticando, que ela não tem espelho em casa, ela vivendo a vida dela como um PJ que não tem nada disso. Mas eu não vou entrar nesse mérito porque o episódio de trabalho já deu gatilho o suficiente. Mas tem uma frase que corta muito mais fundo, que vem disfarçada ali de preocupação, mas que carrega século de história nas costas, que é: isso que você tá procurando é besteira. Você tem preguiça de trabalhar e quer vida mole. Preguiça. 8 letras, 3 sílabas e uma carga histórica que pode afundar o navio. Porque preguiça não é só uma palavra, é um veredito. E no Brasil, esse veredito tem cor, tem classe social e endereço. Quer um exemplo mais recente? Há algumas semanas, uma influenciadora foi a Salvador e ela reclamou do atendimento e soltou a pérola: baiano é preguiçoso porque tem praia. E aí a internet, claro, engoliu ela viva. Porque, meus amigos, não tem nada que una o baiano e o soteropolitano do que tocar nesse discurso xenofóbico de que somos preguiçosos. Ela tomou chapisco de todos os lados e teve que se retratar depois. Ganhou mais notoriedade perante alguns que pensam igual que ela disse de forma infeliz, mas que não assumem, ou assumem mesmo, né, gente? Porque também depois de 2018 as pessoas não sentem mais vergonha de serem estúpidas. Mas enfim, depois de toda essa fúria, tinha uma raiz exposta. Porque a preguiça aqui nunca foi sobre não trabalhar, foi sobre não trabalhar como e para quem o sistema manda. Vamos fazer uma viagem no tempo? Pega aqui na minha mãozinha, mas não pode levar o ChatGPT, só você, eu e suas memórias, e talvez doa um pouco. O indígena que resistia à escravidão era preguiçoso. O negro que fugia do tronco era o quê? Preguiçoso. O operário que pedia direitos era o quê? Preguiçoso. A mulher que queria estudar era o quê? Preguiçosa. Nordestino que não aceita migalha é o quê? Preguiçoso. Você consegue ver o padrão? Preguiçoso é quem ousa fugir desse script, é quem diz: meu corpo não é mercadoria, meu tempo tem valor, minha vida não cabe nesse modelo. E aí, o sistema que não sabe lidar com quem não se encaixa, chama isso de preguiça, de arrogância, ou rotula como algo pejorativo, porque é muito mais fácil você chamar de preguiçoso do que você admitir que o trabalho que você oferece é desumano, que a relação é exploratória, que a tal estabilidade que vendem, na verdade, é uma gaiola dourada. E aí, a gente chega em 2025, onde a preguiça ganhou novos sinônimos interessantes, como, por exemplo, burnout, que é quando você não aguenta mais, é ansiedade, quando seu corpo diz não antes da sua mente, e depressão, quando você perde o sentido dentro desse modelo que te empurraram. Mas há algo interessante nisso tudo, porque a essência é sempre a mesma. Você é o problema, não o sistema, porque se você segue seu coração, larga seu emprego tóxico, você é instável, você é fresco, você é folgado. Se você pede um dia de saúde mental, você é fraco. Se você prefere qualidade de vida a crescimento corporativo a qualquer custo, você é desfocado, você não tem ambição, você não tem sangue nos olhos. E no meio disso tudo, seu coração vai ficando mudo, você vai sentindo vergonha de ter sonhos e tem um pânico moral financeiro que te assombra toda vez que você ousa pensar em qualquer outra coisa diferente ou ousar tentar. E aí eu te pergunto, como é que você consegue ouvir um sussurro interno se o mundo inteiro tá gritando que você deve produzir, performar, crescer, subir, ganhar e mostrar? E eu fico pensando naquele meu amigo que tentou abrir um próprio negócio, sabe? E ele não conseguiu um empréstimo porque não tinha o tal parâmetro suficiente. Parâmetro, gente, olha essa palavra, como se fosse possível medir o sonho com a mesmíssima régua que mede um risco bancário, como se boa pagadora não fosse a vida inteira de responsabilidade que ele já tinha. E aí você olha pro outro lado, tem um bilionário com a dívida bilionária que consegue crédito em 5 minutos, porque o sistema sempre se protege. Quem começa do zero precisa provar 10, 15 vezes mais e ainda por cima é chamado de preguiçoso. Pergunta aí, quantas horas ele estaria disposto a trabalhar para fazer esse sonho dele acontecer? Eu tenho certeza que se tivesse mais de 24 horas no dia, ele não ousaria não pensar em usar essas horas. E eu falo tudo isso não no sentido de desmotivar ou de criticar por criticar, mas para estarmos cientes de que a régua é outra e que vamos ter que buscar formas e formas de resistir até conseguirmos. Agora, indo pro meu lado pessoal, porque esse podcast não é só palestra, é conexão também com você, eu já fui julgado várias vezes ao longo da minha carreira, quando, por exemplo, eu deixei um estágio que parecia estável para procurar algo que fizesse mais sentido e não fosse só um trabalho mecânico. Quando eu recusei um trabalho que me pagava bem, mas que sugava minha alma. Ou quando eu disse hoje não para uma demanda que não era urgente e só era abusiva mesmo, e minha chefa resolveu ligar me dizendo um monte de desaforo à noite e eu tive a calma de não entrar na energia de conflito que ela me empurrou. E sabe, nesse confronto entre mundos, nessa realidade, a pior parte não era o julgamento dos outros. Era essa voz interna que sussurrava: será que eles têm razão? Será que eu tô errado em querer algo que não seja só sobre dinheiro? Será que eu sou mimado? Será que é frescura? E esse é o verdadeiro inimigo, porque ele internaliza a opressão, ele normatiza estarmos infelizes, exaustos, sugados e principalmente faz você duvidar do seu direito de ser feliz, de você seguir seu coração, de escolher o que faz sentido pra você, mesmo que não faça sentido na planilha de ninguém. Mas aí vem a reviravolta. Ela não é dramática, não tem trilha sonora épica e é quieta. É o dia que você percebe que o que chamam de preguiça, muitas vezes, é só autopreservação. É o seu corpo e sua mente dizendo
dizendo, chega, isso aqui não tá bom e eu não posso ser omisso o resto da minha vida, isso aqui tá me matando, eu mereço mais. E seguir o coração nesse contexto, claro, vira um ato político, tal qual seus ancestrais fizeram lá atrás. É você dizer, com as suas escolhas, meu tempo vale mais do que sua produtividade, minha saúde mental vale mais do que seu lucro, minha vida não é um recurso infinito. E isso assusta, porque quem segue coração é imprevisível, não cabe numa planilha, não se encaixa em qualquer cargo e não aceita, em hipótese alguma, aquele velho aceita que sempre foi assim. E por fim você entende de uma vez por todas que seguir o coração, especialmente se você é pobre, preto, periférico, nordestino, LGBTQIAP+, não é só uma escolha pessoal, é resistência, é sua herança, é você honrar com todos que foram chamados de preguiçosos antes de você, só porque ousaram viver e não apenas sobreviver. E se um dia te chamarem de preguiçoso porque você escolheu seguir o que faz sentido, mete o louco e dá um sorriso, porque você tá no caminho certo, o mesmo caminho que tantos outros antes de você tiveram que abrir na marra, com unhas, com a vida, com o coração batendo forte, mesmo quando diziam que ele não deveria bater ali. Chegou a hora daquele jogo que você não ganha nada, mas eu adoro quando você participa. Chegou a hora do vai na fé ou na fanfic. São sempre duas escolhas, muito boas, claro. E hoje você vai escolher qual a personalidade você vai adotar pra chamar de sua daqui pra frente. Bora lá? Opção 1, o censurado. Você segue todas as regras, o trabalho seguro, o relacionamento conveniente, a vida dentro do esperado. Resultado, estabilidade, aprovação social e uma leve depressão diagnosticada como canseira. De brinde, o título de pessoa sensata e a sensação constante de estar vivendo uma vida errada. Opção 2, rebelde sem causa. Você queima tudo, larga trabalho, termina relacionamentos, muda de cidade, posta story épicos. Resultado, liberdade, adrenalina e uma crise existencial às 3 da manhã quando o dinheiro acaba. De brinde, histórias incríveis pra você contar e a descoberta de que a liberdade total pode ser solitária. Deu a louca no gerente e hoje é dia de ganhar mais uma opção. Opção 3, o artesão da vida. Você decide não quebrar a casa, você reforma um cômodo de cada vez, às vezes pinta, às vezes quebra uma parede, às vezes você só limpa a janela ali pra ver o sol entrar. Você segue seu coração, mas leva seu cérebro junto. Erra, conserta, para, recomeça. Resultado, nenhum troféu, nenhum story épico. Apenas a quieta e revolucionária sensação de estar no seu lugar e vez ou outra se questionar se você está seguindo o seu coração ou se iludindo com a sua ansiedade e vontade de viver melhor. De brinde, a paz. A chata, maravilhosa, não instagramável paz. Vai lá, escolhe uma, tempo na tela. E se você não escolher, a vida vai escolher por você. E o humor dela é duvidoso, de centavos, e ela curte uma humilhaçãozinha. E spoiler, qualquer que seja a escolha, ela vai te dar trabalho, vai exigir que você seja inteiro. A questão é, de que forma você quer ser inteiro? Pra continuar aguentando ou tentando ser feliz? Durante toda essa temporada, esses episódios, nós estivemos tão juntos em viagens de reflexões tão incríveis, né? Eu juro que eu já tô com saudade. E vendo tudo agora, eu sinto um grande sentimento de orgulho por ter seguido meu coração. De lá atrás não ter desistido desse podcast e ter feito ele acontecer. Se tem uma coisa que essa temporada inteira tentou dizer, entre sketches, confissões, crises e piadas um tanto duvidosas, é isso. Tentar ser feliz não é uma meta, é uma postura. É o modo como você atravessa esse caos, como você lida com a queda, como você se levanta mancando, mas ainda assim você se levanta. E seguir o coração é só um nome bonito que a gente dá pra coragem de continuar tentando, mesmo quando tudo diz que não vale a pena. Eu comecei esse podcast com uma pergunta: será que dá pra ser feliz no meio de tantos transtornos? E agora, 10 episódios depois, a resposta que eu tenho não é um sim redondo, nem um não definitivo. É um grande depende do dia. Alguns dias a felicidade é um episódio que flui, uma mensagem de ouvinte, um café quente numa manhã fria. Outros dias é só conseguir levantar da cama e escovar os dentes. E tá de boas, porque a felicidade, ela não é um estado permanente, ela é um verbo. É felicitar, é buscar, é tentar, é levantar e cair. Eita, como filosofa, né? Ai, ai. Só sei que nesse vai e vem, o coração é um guia que não é infalível. Ele tá mais pra uma bússola que aponta pra uma direção e às vezes ele gira loucamente enquanto você só tá tentando se encontrar ou não se perder de vez. E eu me lembro do Vini de 2014 que ele só queria respostas e garantias. Queria saber se ia ficar rico, desencalhado, bem-sucedido. E o Vini de 2025 não tem nenhuma dessas respostas, mas tem algo que talvez valha mais. Ele tem a pergunta. E a pergunta é: o que eu quero de verdade antes que meu tempo aqui acabe? Não o que o mundo espera, não o que dá like, não o que dá pra pagar as contas. O que eu quero no fundo, no silêncio, quando ninguém além de mim tá olhando? E às vezes a resposta é um grande quero mudar de vida. Ou às vezes ela é menos pretensiosa e é só um quero dormir mais. Mas a que mais me marca é aquela que diz: quero ser feliz e seguir o meu coração sem me culpar por isso, ainda que eu cause alguns transtornos. Porque seguir o coração também é isso, é respeitar o tamanho do seu desejo, não forçar um sonho grandioso quando tudo que você quer é só uma tarde de paz. E a pergunta que eu te deixo é: qual caminho você vai seguir? Qual que vai ser a sua escolha?
Sim, agora eu sei que vem a parte que você está esperando. O tal gancho, a próxima temporada, o que vem por aí. Eu poderia dizer que a temporada 2 vai ser sobre tentar ser feliz em outros ares. Sobre mudar, começar, partir. Será? Mas a verdade é que nem eu sei. Seria melhor perguntar. Será que a Netflix vai renovar essa temporada? Suba o hashtag Renova Foi Tentando Ser Feliz lá no perfil da Netinha. Quem sabe eles não aceleram e renovam, não é mesmo? Ai, pera, lembrei que eu não tô na Netflix, pelo menos não ainda, né? Então vocês vão ter que ir lá no meu perfil no Instagram, no TikTok, o @ViniciusJericó, e me mandar uma mensagem pra eu renovar. Um like e eu renovo. Brincadeira. Só sei que seguir o coração significa também não criar roteiros. Significa deixar a vida respirar. Significa, e isso é o mais difícil, não transformar a sua própria jornada em conteúdo obrigatório. Talvez tenha uma temporada 2, talvez não. Talvez esse seja o fim. Talvez seja só uma pausa longa, tipo Stranger Things e Euforia. E tá tudo bem. Mentira, não tá não. Porque o que importa não é o podcast, é o que ele representou. Uma tentativa, vamos ver no que é que dá, eu tô aqui tentando, se você quiser tentar junto. Então, se essa for a última vez que a gente se fala assim, que fique registrado o meu obrigado por cada play, por cada mensagem, por cada eu também me sinto assim, por cada silêncio que também ela escuta. Ai, não esquece de deixar seu comentário, um like e enviar esse podcast pra alguém, tá? Escolhe aí seus episódios preferidos, maratona eles até a próxima temporada. E obrigado por me permitir errar aqui nesse microfone, por me permitir rir do que dói, por me permitir compartilhar essa bagunça que é tentar ser humano num mundo que pede robô. E se você tá aí, ouvindo até o final, sabe aquela coisa que você tá adiando? Aquele medo que você tá alimentando? Aquela verdade que tá te engolindo? Experimenta soltar, só um pouquinho, só de leve, só pra ver o que é que acontece. Porque no fim, a única coisa pior que seguir o coração e se dar mal é não seguir e passar a vida inteira se perguntando, e se? Então eu não sei se a gente se vê na próxima temporada, mas eu sei que a gente se vê na vida, na busca, na tentativa, no seu, vamos ver no que é que dá. E se um dia a gente se encontrar por aí, num show, num café, no aeroporto atrasado, e você me parar e me disser, ei, eu ouvi seu podcast, eu vou sorrir. E eu vou dizer, e aí, você ainda tá tentando? Porque no fim, era só sobre isso, sobre tentar, de novo e de novo e de novo. Até não dar mais, ou até onde der certo. Ou até perceber que no meio da tentativa, a gente já estava vivendo e escutando o coração. Um beijo, um cheiro, e até sempre, ou até nunca, depende do coração. No fim, tá todo mundo só tentando ser feliz. De jeitos diferentes, com pesos diferentes, mas tentando. Oi, lindo.